Quem é o Anticristo, e de qual lugar ele surgirá? Revelarei uma data inscrita em uma antiga tábua de argila e um número oculto em diversas profecias bíblicas, que apontam para o dia exato em que um líder mundial surgirá. Em seguida, apresentarei o homem que ascendeu ao poder nesse dia e como ele está relacionado ao Anticristo e à Babilônia dos tempos finais. Quando você visualizar essa evidência, perceberá que a maioria das pessoas está buscando o Anticristo no lugar errado. No livro do Apocalipse, encontramos a descrição de dois homens que dominarão o mundo nos tempos finais. O primeiro é chamado de a Besta. Ele travará guerras e assumirá o controle total do mundo. O segundo é conhecido como o falso profeta. Ele realizará milagres e forçará todos a aceitarem a marca da besta. Qual desses dois é o Anticristo? A Bíblia, na verdade, diz que há muitos anticristos, e a palavra anticristo se divide em duas partes, anti e Cristo. Anti pode significar contra ou no lugar de, enquanto Cristo significa o ungido, podendo se referir a Jesus Cristo ou a outra pessoa ungida, como um rei ou sacerdote. Como esses dois homens estarão agindo contra Jesus Cristo, ambos são considerados anticristos. No entanto, o falso profeta guiará as pessoas a adorarem o governante mundial, chamado de a besta, como se ele fosse Deus. Esse governante mundial se comportará como um Cristo substituto, afirmando ter vindo para salvar o mundo, assim como Hitler se via como o salvador da Alemanha. Portanto, quando as pessoas falam sobre o Anticristo, normalmente estão se referindo a esse homem que governará o mundo. De onde virá esse governante mundial e quando ele aparecerá? Encontramos uma pista sobre a identidade desse líder no capítulo 50 de Jeremias. Nesta profecia, o homem que governará o mundo nos tempos finais é identificado como Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor foi o monarca da Babilônia há mais de 2000 anos, e naquele período, Babilônia era o império mais poderoso que o mundo já conheceu. No entanto, algumas décadas após a morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico foi conquistado, e com o tempo, a cidade da Babilônia foi abandonada e desapareceu. Apesar disso, a Bíblia usa Nabucodonosor e o grande Império Babilônico como símbolos ou metáforas de outro líder e outro império que governarão o mundo nos tempos finais. No livro do Apocalipse, encontramos uma descrição dessa Babilônia do fim dos tempos, que exercerá domínio sobre os reis da terra. Essa Babilônia representa o poder político, econômico e religioso que dominará o mundo pouco antes da volta de Jesus Cristo, e o homem conhecido como a besta, ou anticristo, será o líder dessa Babilônia nos últimos tempos. Para entender onde exatamente essa Babilônia do fim dos tempos estará situada e quando surgirá, podemos recorrer a uma misteriosa profecia no livro de Daniel. No capítulo 4 de Daniel, é relatado um sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia antiga. No sonho, ele vê uma árvore imensa que oferece sombra e alimento a todos os animais e aves da terra. Contudo, a árvore é cortada, e uma faixa de ferro e bronze é colocada ao redor de seu toco por um período de 7 tempos. Quando Nabucodonosor pede a Daniel para interpretar o sonho, ele revela que a árvore representa o rei, que perderia a sanidade e viveria como um animal, mas após 7 tempos, recuperaria sua razão e voltaria a governar Babilônia. O capítulo segue explicando que um ano depois, a profecia se cumpriu exatamente como Daniel havia previsto. O rei Nabucodonosor perdeu a sanidade por um período, posteriormente, voltou a governar o Império Babilônico. À primeira vista, essa profecia pode parecer ser apenas sobre o rei Nabucodonosor. No entanto, muitas profecias na Bíblia apontam para dois eventos distintos. O primeiro cumprimento da profecia é apenas um tipo ou uma antecipação, oferecendo pistas sobre um segundo e maior cumprimento. Assim, podemos usar o primeiro cumprimento desse sonho como uma referência para entender o segundo cumprimento. No primeiro cumprimento, a árvore simbolizava o rei Nabucodonosor. No segundo cumprimento, a árvore pode representar outro governante ou até mesmo o próprio Império Babilônico, já que nas profecias bíblicas, o rei frequentemente representa seu reino. No primeiro cumprimento, Babilônia ficou sem governante por 7 tempos. No segundo cumprimento, Babilônia também ficaria sem governante por 7 tempos. Mas o que significa 7 tempos? A resposta pode ser encontrada ao compararmos duas passagens no livro do Apocalipse. No capítulo 12, versículo 14, é mencionado um período descrito como um tempo, tempos e metade de um tempo.
o que totaliza um tempo mais 2 tempos mais meio tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Agora, observe Apocalipse 11:3, onde encontramos o mesmo período descrito como 1260 dias. Isso nos mostra que 3 tempos e meio correspondem a 1260 dias. Se dobrarmos esse período, 3,5 vezes 2, obtemos 7 tempos, dobrando o número de dias, chegamos a 2520 dias. Voltando à profecia de Daniel 4, vemos que no primeiro cumprimento, Babilônia ficou sem governante por 2520 dias, o que equivale a cerca de 7 anos. No segundo cumprimento, Babilônia ficaria novamente sem governante por 2520 dias. No entanto, em muitas profecias bíblicas, um dia simboliza um ano. Por exemplo, no capítulo 4 de Ezequiel, o profeta foi orientado a se deitar sobre seu lado direito e depois, sobre seu lado esquerdo por um número determinado de dias, com cada dia representando um ano de um período futuro. Portanto, se um dia representa um ano, no segundo cumprimento da profecia de Daniel 4, Babilônia poderia ficar sem governante por 2520 anos. Essa profecia, então, pode indicar que o reino da Babilônia seria derrubado e ficaria sem governante por 2520 anos. Após esse período, a faixa de bronze e ferro seria removida, um novo governante seria nomeado, e Babilônia começaria a crescer novamente, eventualmente governando o mundo sob a liderança da besta ou do anticristo. Se isso for verdadeiro, precisamos descobrir exatamente quando Babilônia foi conquistada e perdeu seu governante. Assim, poderíamos calcular o dia exato em que um novo líder seria escolhido e Babilônia começaria a ressurgir. Voltando à Bíblia, logo após o sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, o capítulo seguinte avança no tempo para descrever a queda do antigo Império Babilônico. Em Daniel capítulo 5, vemos que os governantes da Babilônia estavam celebrando um banquete quando uma mão apareceu e escreveu uma mensagem na parede. O rei e seus convidados ficaram aterrorizados, pois não conseguiam entender o que estava escrito. Então, o rei chamou Daniel para interpretar a mensagem na parede. A inscrição dizia: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel explicou que a mensagem significava que o reino da Babilônia tinha chegado ao fim e que Deus o havia entregue aos medos e persas. No entanto, havia uma mensagem numérica oculta nessa inscrição. Se você tiver uma Bíblia com notas de rodapé, poderá ver que essas palavras são explicadas como unidades monetárias. Mene corresponde a uma mina, que vale 50 ciclos. Tekel corresponde a um ciclo. Parsim significa dividido ou metades, referindo-se à metade de uma mina, ou seja, 25 ciclos. Se somarmos esses valores, obtemos 126 ciclos. No entanto, o ciclo não era a menor unidade de moeda, a menor unidade era o gerá, e havia 20 gerás em um ciclo. Portanto, se multiplicarmos 126 ciclos por 20, obtemos 2520 gerás. Observe que esse é o mesmo número encontrado na profecia de Daniel capítulo 4. Essa é uma segunda confirmação de que 2520 anos se passariam antes que Babilônia começasse a ressurgir. Voltando à história, enquanto os governantes da Babilônia estavam realizando o banquete, os medos e persas já haviam conquistado o reino e estavam invadindo a cidade de Babilônia naquela mesma noite. Podemos encontrar a data exata registrada na crônica de Nabonido, que diz: no 14º dia, Sippar foi capturada sem batalha, Nabonido fugiu. No 16º dia, Gubaru, governador de Gútio, e o exército de Ciro entraram em Babilônia sem batalha. Sippar foi capturada no 14º dia do mês babilônico de Tishri, no ano 539 a.C. 2 dias depois, Daniel informou aos governantes da Babilônia que o reino já havia sido entregue aos medos e persas, e naquela mesma noite, a cidade de Babilônia também caiu. Aqui, em uma antiga tabuleta de argila, temos a data exata que marca o início do período de 2520 anos, durante o qual Babilônia ficaria sem governante. É importante destacar que as datas nas profecias bíblicas sempre seguem o calendário hebraico. O mês Tishri no calendário babilônico corresponde ao mês de Tishrei no calendário hebraico. Assim, a cidade de Sippar caiu no 14º dia de Tishrei, em 539 a.C., e 2 dias depois, Daniel anunciou que o reino da Babilônia havia sido entregue aos medos e persas.
Portanto, começamos a contagem a partir do 14º dia de Tishei, em 539 a.C. Adicionando 2520 anos a essa data, chegamos ao 14º dia de Tishei, em 1982, que corresponde a 1º de outubro no calendário romano. Nesse exato dia, o chanceler da Alemanha Ocidental foi inesperadamente substituído por um homem chamado Helmut Kohl. Isso não ocorreu por meio de uma eleição. Ao contrário, o novo líder foi escolhido pelo parlamento alemão após um voto de desconfiança construtivo. Em outras palavras, os líderes do governo decidiram substituir o chanceler sem realizar uma eleição. Essa foi a única vez na história da Alemanha em que um líder chegou ao poder dessa forma. A ascensão repentina e inesperada de Helmut Kohl, em 1º de outubro de 1982, pode ser considerada um segundo cumprimento da profecia de Daniel capítulo 4? Considere estes 3 fatos e tire suas próprias conclusões. Fato 1. 8 anos depois, no mesmo dia exato em que Helmut Kohl assumiu o poder, a Alemanha Oriental e Ocidental se reunificaram sob sua liderança. Isso ocorreu em 3 de outubro de 1990, que corresponde ao 14º dia de Tishei no calendário hebraico. Você sabe por que a Alemanha foi dividida originalmente? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e seus aliados conquistaram grande parte da Europa. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler liderou a Alemanha para conquistar novamente grande parte da Europa. Após essas 2 guerras, as potências mundiais não queriam que a Alemanha governasse a Europa novamente, então dividiram o país, desmantelaram seu exército e destruíram muitas de suas fábricas. Mas, em 1990, a Alemanha foi reunificada pelo homem que chegou ao poder exatamente no dia indicado na Bíblia para o ressurgimento de Babilônia. Fato 2. Helmut Kohl foi o principal defensor da união dos países do leste e oeste europeu em uma potência mundial. Ele foi um dos 2 homens que redigiram o tratado que fundou a União Europeia, estabelecendo o euro como moeda comum e abrindo caminho para que os países do leste europeu se unissem à União Europeia. A profecia de Daniel, capítulo 4, indicou que, quando a faixa de ferro ao redor do tronco da Babilônia fosse removida, uma nova árvore começaria a crescer das mesmas raízes. Se observarmos a história, veremos que as raízes da Europa remontam a Roma, à Grécia, finalmente, à Babilônia. Na Bíblia, Babilônia nos últimos tempos é descrita como uma mulher montada sobre uma besta. Você pode encontrar a mesma imagem de uma mulher montada sobre uma besta no reverso de algumas moedas de 2 euros, onde a mulher representa a Europa. Helmut Kohl ajudou a unir a Europa em uma potência mundial, cumprindo a profecia de que uma nova potência mundial surgiria das raízes da antiga Babilônia. Fato 3. Helmut Kohl e seus sucessores estabeleceram a Alemanha como a principal potência da Europa e estão trabalhando para tornar a Europa a potência líder do mundo. Quais são as chances de que essa sequência de eventos tenha começado exatamente na data prevista milhares de anos antes? Desde o 1º de outubro de 1982, uma nova potência mundial, uma nova Babilônia, tem surgido na Europa, e a maioria das pessoas não tem ideia do que está acontecendo. Mas e o Anticristo? Helmut Kohl se aposentou da política em 2002 e faleceu em 2017. Ele não foi o Anticristo dos últimos tempos que governará o mundo, mas sua nomeação no exato dia previsto em Daniel, capítulo 4, nos ajuda a entender de onde o Anticristo virá. A Bíblia prevê que um homem chamado a Besta, também conhecido por alguns como Anticristo, governará a Babilônia dos últimos tempos, que tem crescido na Alemanha e na Europa desde 1982. Assim como Hitler, esse homem pode ter nascido fora da Alemanha, mas eventualmente ganhará o controle sobre a Alemanha, Europa e o mundo inteiro. Mas não acredite apenas na minha palavra. A Bíblia alerta que haverá muitos falsos profetas nos últimos dias. Um desses falsos profetas será um poderoso líder religioso que trabalhará ao lado da besta. Este falso profeta usará a religião para enganar e controlar as pessoas. A única maneira de evitar ser enganado por falsos profetas é abrir a Bíblia e ver o que ela diz por si mesmo. Portanto, encorajo você a verificar cuidadosamente todas as escrituras e fatos mencionados neste vídeo para garantir que cada detalhe seja verdadeiro e preciso. Uma coisa que você descobrirá ao verificar as escrituras é que a Bíblia não diz especificamente que a besta ou o falso profeta é o anticristo. Mas, independentemente de qual pessoa seja o anticristo,
A Bíblia afirma claramente que a besta governará o mundo com o apoio do falso profeta. Então, fique alerta para o aparecimento desses dois homens na Europa. Quando eles aparecerem, o que farão? Como transformarão a Europa? E o que acontecerá com as Américas, África, Ásia e Oriente Médio? Que papel países como Estados Unidos, Israel, Rússia e Índia desempenharão na profecia dos últimos tempos? Por favor, deixe sua opinião sobre o tema do vídeo nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você achou este conteúdo valioso, por favor, me apoie se inscrevendo no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.